Fala concurseira, por aqui o Leite Queiroz, seu professor e mentor de concursos públicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da memória, como melhorar a sua memória, como reter mais conteúdos, esses conteúdos que você tanto estuda. Por que eu sei disso? Que a memória é tão importante para essas pessoas que estão ali na luta para buscar alguma aprovação em concurso público? Porque eu já fui concurseiro, eu sei que na hora que você está resolvendo uma questão de prova, na hora que você está ali fazendo um simulado, você procura resgatar uma informação e ela não vem. E aí, o que é que você faz nesse momento? Então fica com a gente até o final do vídeo, porque você vai perceber o que você tem que fazer para melhorar o seu poder de memorização. Nós sabemos que todos os concurseiros passam por esse tipo de problema. Nós estudamos, lemos, assistimos videoaula, marcamos PDFs, fazemos questões, grifamos ali resumos, grifamos questões, grifamos o texto de lei, mas quando chega na hora da bendita prova, aquele assunto não vem. E aí, o que é que faz, professor? Bem, antes de falar o que é que você tem que fazer, eu quero te explicar como é que a sua memória ela é dividida. A sua memória ela divide-se em memória sensorial, memória de médio prazo e memória de curto prazo. Esses são alguns tipos de memórias que você vai perceber que existe com você. Por quê? A memória sensorial é aquele tipo de memória que está a todo instante te afetando, seja pelo olfato, seja pelo tato, pelo paladar, pela audição e pela própria visão. Algo que você veja ou aquele perfume que você sinta e ali te faz remeter a uma lembrança no passado. Só que a memória sensorial ela é de curtíssimo prazo. Porque o seu organismo, o seu cérebro, ele não teria capacidade de a todo instante estar guardando uma informação da memória sensorial. Por isso que ela é descartada e apenas aquelas memórias mais fortes que vão ser registradas. Já a memória de curto prazo é aquela memória responsável pelo agora, onde você lê um conteúdo e joga aquela informação a depender da forma que você registra, você joga essa informação para a memória de longo prazo. Professor, como é que funciona isso? A memória, o processo de memorizar algum conteúdo que você estudou, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, você registra. Como é que você vai estar registrando? É simples. Você assiste uma videoaula, lê um PDF, faz uma questão, lê a questão, escreve ou constrói algum resumo. Isso é a capacidade de registrar. Porém, depois do registro vem o armazenamento, que é o segundo passo. E como terceiro passo é a recuperação. E é aí onde nós percebemos que está a maior falha dos concurseiros, porque nessa hora a gente tenta recuperar aquela informação, só que ao mesmo tempo a informação não vem. O problema está na forma que você está registrando a informação, porque nossa memória ela funciona como uma espécie de codificação. Muitas pessoas pensam que a memória funciona como uma pasta do Windows, uma pasta do computador, onde você vai jogando os arquivos e você vai resgatar aqueles arquivos. Não, não é assim, e é aí que muitas pessoas se enganam. Por quê? Uma das formas mais práticas e mais antigas de memorizar qualquer conteúdo é o que a maioria dos concurseiros costumam fazer, que é repetição, repetição, repetição até a exaustão. Vai me dizer que você não faz a seguinte situação. Você abre seu material ou assiste aquela sua videoaula e vai ler aquele PDF diversas vezes, vai assistir aquela videoaula diversas vezes e no final daquele estudo você se pergunta, não consegui aprender nada.
E por que que eu sei disso? É porque esse é o caminho que a maioria dos concurseiros resolvem seguir. Esse caminho de repetição, 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 até tentar absorver alguma coisa. Você pode aprender dessa forma? Pode. E venhamos e convenhamos, é o que a grande maioria dos alunos utilizam. Porém, existem caminhos que você pode encurtar e aumentar essa sua capacidade de memorização, essa sua capacidade de codificação. Se eu falo a seguinte situação para você, grave o meu telefone de celular, 8844-2211. Você vai repetir 2 vezes 8844-2211 e isso vai estar na sua memória de médio prazo. Porém, se não é importante para você, se não é importante para o seu cérebro, ele não vai armazenar essa informação. E, consequentemente, você acaba descartando essa informação. Possivelmente, se eu for te perguntar daqui a uma semana, daqui a 2 meses, você não lembrará desse número de telefone, 8844-2211. Você não lembrará disso. Por quê? Porque esse é o papel da sua memória de curto prazo. É você reter aquela informação naquele momento, porém, se você não considera importante, ela é descartada, ela é eliminada do seu cérebro. Mas isso é o que acontece com a maioria das vezes que nós estudamos. Quando eu leio um assunto, eu vou lembrar de algumas partes. Porém, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, eu não lembro mais de nada. E isso é justamente porque o seu cérebro ele está ativado para descartar aquele conteúdo que ele não considera importante. Então, o que tem por trás disso tudo? É você mostrar para ele, mostrar para o seu cérebro que aquele conteúdo é importante. É você mostrar para ele que aquela forma que você está estudando, seja videoaula, seja PDF, seja um resumo ou uma questão que você está fazendo, é importante. Quer ver um exemplo? Eu falo assim para você. Esse número é um número da emergência, onde se você estiver passando mal, estiver correndo algum perigo, você liga para esse número porque vai aparecer uma ambulância para te resgatar. E eu digo o número 8844-2211. Dificilmente, se você encara isso como realidade, dificilmente você vai esquecer esse número, porque essa informação é a que seu cérebro vai entender que vai salvar sua vida. Por isso que você vai tender a gravar esse número mais facilmente, porque você está utilizando essa informação para colocar a sua vida a salvo. E isso faz parte do seu processo de aprendizagem, porque se você não der a devida importância àquela informação, a sua memória de médio prazo ela vai descartar. Então, professor, como é que eu faço então para armazenar esse conteúdo que eu estudei e na hora que eu resgatar, que eu recuperar, essa informação chegar? Existem alguns processos de recuperação de conteúdo. Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode dar a devida importância? O primeiro deles eu já falei, que é a repetição, repetição até exaustão. Porém, esse eu acredito que não seja muito eficiente. Ele pode até funcionar com bastante esforço, mas não é tão eficiente. Qual é o outro método que você pode utilizar? É o próprio método do mnemônico. A partir do momento que você utiliza mnemônicos ou mapas mentais, isso te dá uma capacidade de entendimento daquele conteúdo. Você, por mais simples que pareça aquele mnemônico, você manda uma mensagem para o teu cérebro para que aquela informação seja considerada importante. Eu vou citar um exemplo aqui que você já deve saber de cor e salteado. Fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º da sua Constituição Federal, Sociediva Plu. Possivelmente você, quando estudou o direito constitucional, você já viu esse mnemônico aí, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Por que você decora isso tão facilmente?
porque você, através de um mnemônico, mostrou para o teu cérebro que aquela informação era importante. Outra forma que você pode utilizar para recuperar esse conteúdo é através da autorreferência. Professor, como é que funciona essa autorreferência? A autorreferência é você utilizar casos concretos do seu dia a dia aplicados ali a situações de direito. É muito comum, dentro do direito penal, utilizarmos situações que ocorrem dentro do direito penal, dentro da nossa vivência, para que aquela informação seja considerada importante. Isso é você começar a imaginar os casos concretos e, ao invés de você colocar Tício ou Mévio, você se inclui naquele exemplo. E com isso você vai perceber que você vai gravar mais o conteúdo. Porque ao invés de estar utilizando um terceiro, você está mandando uma mensagem para o teu sistema cognitivo, para o teu sistema racional, que você está incluído. E ele se autorrelaciona com aquela situação e você tende a gravar melhor, você tende a recuperar mais aquela situação. Eu gostava muito de fazer quando eu estava estudando trânsito, legislação de trânsito. Eu aplicava os casos práticos da legislação de trânsito, seja nas infrações administrativas, seja nos crimes de trânsito, eu aplicava isso no meu dia a dia. E quando eu observava, pô, olha ali, tem uma pessoa sem capacete, isso é uma infração assim. Uma pessoa, ela foi... Eu estou visualizando que uma pessoa não está utilizando o cinto de segurança. Você começa a fazer essas autocorrelações e o seu estudo ele tende a ficar mais dinâmico. O seu estudo ele tende a ficar mais efetivo. E você sai daquele estudo passivo e passa a fazer um estudo mais ativo, onde você está fazendo uma compreensão do todo. E com isso, a sua memória tende a funcionar melhor. Aquele processo de registro, armazenamento e recuperação, ele tende a funcionar melhor porque você está dando a devida importância para aquele conteúdo. Isso é você estudar com eficiência, isso é você estudar com efetividade. Se você gostou dessas dicas, se inscreva e curta esse vídeo que vai estar me ajudando bastante. E para saber de mais informações a respeito de memória, a respeito de como estudar concurso público, esse aqui é o meu perfil das minhas redes sociais. É só me acompanhar lá e seguir. Você também estará me ajudando bastante. Então, pessoal, por hoje é só. Me encerro com esse vídeo e te aguardo no dia da sua aprovação. Tamo junto e segue na doutrina.